prazer de viver, né? Amém. Que está aqui mais uma vez para o nosso estudo, a nossa reflexão. A gente vem observando aí a humanidade, né, nessa agitação, tanto nervosismo, né, que a gente está comentando agora há pouco aqui, e todo mundo querendo ser o dono da razão, né? E com isso o tempo vai passando e as pessoas não vão sentindo aí o prazer de viver, né? Essa alegria de viver. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre esses assuntos aqui, nesse momento. Nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós pegamos esse trechinho lá do capítulo 5, item 13, onde Allan Kardec coloca que o ser humano pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas, conforme o modo que encara a vida terrena. Seja um trechinho pequeno que Allan Kardec coloca para nós aí, mas nós possamos fazer uma grande reflexão nisso aqui, né? Por que tanta agitação? Por que tanto nervosismo? Por que tanta impaciência, intolerância? É causada por quem? Pelo ser humano mesmo, por nós mesmos, pela humanidade, né? Que ainda não despertou a sua consciência, tá, para o Evangelho de Jesus, né, para esse roteiro seguro para o Evangelho de Jesus. Então, baseado nessa frase aqui de Allan Kardec, vamos fazer algumas reflexões. Nós vamos lá no livro Escutando o Sentimento, do Espírito Hermance Trifot, que ela coloca assim, que nunca a humanidade mendigou tanta atenção e afeto. Uma crise de alto desvalor sem precedentes assola multidões. Então essa colocação que a irmã nos faz aqui já nos leva a um alerta aí, tá certo? A humanidade sempre quer atenção. Eu quero atenção, você quer atenção, o fulano quer, vocês querem atenção, então, né? E geralmente, devido à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a gente quer que o outro tenha um comportamento que a gente quer que tenha. Não é isso? Assim como o outro também quer que eu tenha um comportamento que ele quer que eu tenha. Ou seja, o livre-arbítrio, a individualidade deixa de ser respeitado. E com isso vai criando essa agitação que a irmã se coloca para nós aí. Ela complementa assim, ó. O sentimento de indignidade é o piso emocional das feridas seculares, que causam a sensação de inferioridade, abandono e falência. Ou seja, a cada reencarnação nossa é a grande oportunidade que nós temos para a nossa renovação. Mas vamos dizer, eu costumo dizer o seguinte, é igual aquele animal que vai subir numa árvore, sobra de 3 metros e cai 1 ou 2, né? Aí depois, no outro dia, sobe mais 3 metros, cai mais 1. Assim estão as nossas reencarnações. Você tem aquela oportunidade, se evolui nos pontos e atrapalha em outro, tá? E nós vamos nessa caminhada nossa, degrau a degrau, tá? Buscando aquilo que todos nós queremos, que é a felicidade, que é o prazer de viver, que é a alegria, que é a afetividade, né? Então ela coloca para nós com muita propriedade isso aí, e nos diz, não se sentindo amadas, almas sem conta não conseguem superar os dramas da rejeição e os tormentos da solidão. Então são muitas pessoas que estão se sentindo rejeitadas, desamparadas, vendo que o seu ponto de vista está sendo rejeitado, não está sendo obedecido, tá? Então ele vai se sentindo ali, ou seja, afastado, rejeitado, né? Impaciente, intolerante, porque o seu ponto de vista não é aceito, as suas ideias não são aceitas, e ele vai sentir então aquele sentimento de rejeição em si, caindo aí numa depressão. Optam pela falência não assumida, uma existência sem sentido, vazia de significados, sem metas, a caminho da derrocada moral e espiritual. Por que tanta depressão? Por que está havendo tantos
está havendo tanto desgosto pela vida, tanto desprazer de viver. A gente vê a humanidade, gente, você viu fulano de tal, o filho de ciclano, o irmão de ciclano suicidou, o fulano está falando em suicídio. Os consultórios psiquiátricos estão abarrotados de pessoas depressivas. Os consultórios psicológicos estão abarrotados de pessoas, tá, nessa situação de tristeza, de desgosto de viver, acha que está tudo ruim, está tudo perdido, que não tem mais meta nenhuma. Agrilhoado pela ilusão do menor esforço, o homem busca a ilusão como sinônimo de paz. Anseia-se pela felicidade, como se tal estado da alma pudesse ser fruto da aquisição de facilidades e privilégios. A maioria da humanidade vive nessa ilusão. Eu tenho uma vida financeira sossegada, não é isso que muitas pessoas falam, né? Eu tenho o suficiente para a minha sobrevivência feliz até a minha morte. Sabe que isso aí realmente é o prazer de viver? Isso aí realmente vai trazer a felicidade? Isso aí está trazendo a alegria verdadeira? Ou é aquela alegria passageira? Aquela felicidade passageira? Com certeza, né? Traz aquela felicidade passageira. Mas não aquela paz interior. Não é aquela paz que nos construindo e fica conosco por todas as reencarnações, por toda a nossa existência. Não é aquela felicidade que vai ficar conosco para sempre. Então, a maioria de todos nós estamos envolvidos, tá? Nesse esquema que nós criamos para a nossa vida, para a nossa existência, em cada reencarnação. Nós desperdiçamos grande oportunidade nas nossas reencarnações. Por isso Allan Kardec coloca aquela frase, que nós somos culpados, tá? Nós que buscamos construir a nossa felicidade, mas construímos também a nossa infelicidade. É nós. Pelo nosso modo de viver. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 941, os bons espíritos também nos colocam o seguinte, que o ser humano, mais preso à vida corpórea do que na vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. A maioria de todos nós estamos mais apegados às coisas materiais. Até nós que estudamos doutrina espírita, que, né, nos ensina a trabalhar esse desapego, esse desligamento, mas nós continuamos. Porque nós somos seres ainda imperfeitos. Nós entendemos que temos que trabalhar esse desapego em nós. Tá? Então, a maioria da humanidade vai buscando, então, as suas aflições, as suas ansiedades por coisas materiais, por aquilo que nós não podemos levar. Tem até uma frase interessante, que nós, quando nascemos, nós não trazemos nada. E quando nós desencarnamos, nós não vamos levar nada. E nesse intervalo, tá, entre nascimento e desencarnação, nós criamos a maior confusão por aquilo que nós não trouxemos e nem vamos levar. Não é isso? Todas as confusões estão baseadas nisso aí, naquilo que nós não trouxemos e nem vamos levar. E nós passamos a nossa existência envolvido nesse processo, não sentindo a alegria, realmente o prazer de viver. Eles colocam ainda que sua felicidade consiste na satisfação transitória de todos os seus desejos. Nós passamos o dia todo hoje fazendo projetos materiais, com desejos materiais. Não passamos o dia todo hoje com desejo material. Poucos, talvez, teve o desejo, tá? Levantou, hoje eu vou fazer a minha reforma íntima. Hoje eu vou manter mais equilibrado. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu não vou reparar defeito de ninguém. Poucos fazem isso ao levantar. Tá?
esse comprometimento para o lado espiritual, para o lado moral, para o nosso crescimento espiritual. Então nós vivemos nesse projeto de vida envolvendo coisas materiais. Amanhece, poucos faz uma prece, anoitece também, poucos faz uma prece, e passa o dia todo aí nessa ligação material. Com aqueles momentos felizes, momentos alegres, mas uma alegria falsa, passageira. Aí na pergunta 926, Allan Kardec faz essa pergunta aí, que parece que foi hoje que fez essa pergunta. Olha aí. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Quantos de nós aí está falando das coisas materiais? Aí eu preciso fazer isso, eu preciso comprar isso, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar uma bicicleta, eu preciso trocar minha moto. Aí eu preciso reformar minha casa, eu preciso comprar mais um par de sapatos, eu preciso trocar meu celular, o celular já saiu de moda, esse que eu tenho aqui. Meu óculos, troca Nossa, se eu olho no espelho, não, tem que trocar esse óculos aqui, está muito feio essa armação. Não é isso. Olha, envolvimento nosso, então, criando novas necessidades, né? Ele pergunta, não é a fonte de novas aflições? Nós ficamos naquela aflição, tá? Aí eu tenho que trocar meu celular, porque meu celular já tem 4 anos, o que é isso? Já está muito ultrapassado. Eu tenho que comprar outro. Tem por quê? Eu tenho que comprar mais um par de sapatos, nós só tenho 2 pares, 3 pares. Eu só tenho 2 pés. Tento para pensar que só tem 2 pés, né? Então são coisas simples que nós vamos aí passando o nosso dia a dia, sem ter realmente o prazer de viver, a alegria de viver. E olha a resposta que eles dão para Allan Kardec, hein? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Olha, os males desse mundo estão naquelas necessidades artificiais que nós criamos. Quando nós pensamos em comprar outro, em alguma coisa, eu preciso desse comprar. Para quê? Com qual objetivo eu tenho que adquirir? O que eu quero fazer em favor de mim e meu próximo? Principalmente pensando no próximo. Coisa muito difícil para nós. Pensar no próximo. Não é isso? Voltando ao assunto aí do calçado, da roupa, aí eu vou comprar mais uma camisa, que essa minha aqui está ruimzinha, está desbotada e tal. Eu vou comprar, não está desbotada nada. Mas você quer, mesmo que é desbotado, mas vai dar para o outro, eu posso? Não serve para mim, você vai dar para o próximo. Aquilo que não serve para mim, eu vou dar para outro. Não é? Então são pequenas coisas aí. E ele responde assim, ó, mais ainda. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Isso aqui bateu forte em nós, hein? Vivemos com certos aborrecimentos? Sim. Todos nós. Tá? Mas para eu aliviar um pouco os meus aborrecimentos, eu tenho que fazer o quê? Eu já vou dar uma dica aqui. Prestar atenção na dica? Sim. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Então o problema está nos meus desejos, que estão sem limites. Os meus desejos estão ilimitados. Eu tenho que colocar um limite nos meus desejos, para que eu possa evitar muitos aborrecimentos. Eu preciso deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer, mas eu não devo fazer. Será isso o início
limite nos desejos? Nós deixarmos de fazer aquilo que nós amamos fazer, mas lá no fundo nós não devemos fazer. E começar a fazer aquilo que nós não gostamos, mas que devemos fazer. Isso aí é aprender a limitar os desejos. Nós fazendo essa equação na nossa vida aí, resolvendo essa equação, nós vamos evitar muitos aborrecimentos, não vamos? Quem nos fala são os sábios espíritos. E isso depende de quem? Depende do outro ou de mim? Depende de cada um de nós. Controlar os nossos desejos. Tá? Porque nem tudo, presta atenção, nem tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós gostamos de fazer, nós não devemos fazer. E o que nós devemos fazer, nós com preguiça, não vou fazer isso não. Tá? Tem um posto de assistência lá no Morada Nova, domingo de manhã, lá no Morada Nova, longe, é de descanso, assistir Globo Rural, dormir, esporte, dormir um pouco, vou fazer o que lá, na casa checa lá, para distribuir cesta, distribuir roupa, fazer o evangelho com as pessoas. Vocês estão prestando atenção? Aquilo que nós devemos fazer, nós colocamos no estado. Tá? Isso aí está dentro dessa frase desse sábio espírito. Saber limitar os desejos. Aí a gente vê aquela frase, né, da carta de Paulo para os Romanos, que eu acho também perfeito isso aqui. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O Paulo está dentro daquele esquema ali que o sábio espírito respondeu para Allan Kardec. Os desejos. Ele deseja fazer o bem, mas ele não está fazendo o bem que ele deseja, que ele quer, que ele precisa. Mas aquilo que ele não deseja, ele está fazendo. O mal que ele não quer, ele está fazendo. Aí nós pensamos, mas eu não faço mal para ninguém. Fazemos sim. Nós fechamos a cara para o outro. Nós damos má resposta para o outro. Principalmente dentro de casa. Principalmente. Tá certo? Então são muitas coisinhas pequenas que nós derrapamos. Mas eu não quero fazer isso. Não quero, mas estou fazendo. Aí ele complementa assim, ó. Se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Os vícios, pecados são os nossos vícios. Os nossos vícios físicos e morais. Que está, assim em nós. E não deixa a gente fazer aquilo que nós queremos fazer, o bem que nós queremos fazer. Porque aí vem o orgulho, vem o egoísmo, vem a vaidade, vem a prepotência, vem tanta coisa aí que me atrapalha. E olha que legal que o Emmanuel coloca uma observação. Nessa colocação do apóstolo Paulo, o Emmanuel fala assim, ó. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamada análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo ímpio em zona de batalha. Quando nós despertamos a nossa consciência, então o que eu estou fazendo está errado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar. Eu estou muito áspero com as pessoas. Estou dando exemplo, assim, sabe? Mais leve. Tá? Eu estou muito impaciente com as pessoas. Eu tenho que melhorar. Aí eu vou criar o quê? Um clima de luta comigo mesmo. Que aquilo faz parte comigo, como diz a irmã do povo, seculares. Eu estou acumulando isso comigo há séculos. E quando eu me desperto a consciência, tá? E vejo, não é assim que eu quero agir. Não é assim que eu devo agir. Não é isso que eu quero fazer. Aí começa então, como diz o Emmanuel, né? Começa então aquela luta conosco. Conosco mesmo.
Diz, nosso pior inimigo é nós mesmos. São os nossos piores inimigos, né? O Emmanuel coloca assim: o Senhor concede-nos a caridade hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Então nós ficamos presos no passado, nós projetamos muito além para o futuro. Quando nós ficamos presos no passado, nós estamos gerando tristeza. Mas por que prisão no passado gera tristeza? Vamos tentar lembrar o que nós passamos, o que aconteceu conosco o ano passado. Vamos nem pensar mais tempo, não. O ano passado, nós vamos buscar em nossa chapa mental, a maioria, coisas negativas. Não é? A nossa mente vai buscar, vai aflorar, na maioria das vezes, as coisas ruins que aconteceram. E vai gerar o que em nós? Tristeza. Eu tenho algum poder sobre o que passou? Não. Eu não poder do que passou. E quando eu projeto os meus desejos para o futuro, aí eu projeto tanta coisa boa, principalmente material. Né? Vou projetando, eu quero isso, eu vou comprar aquilo, vou fazer aquilo, eu quero ser assim, e começa, e você vai projetando coisas que você não vai conseguir nem nessa encarnação. Aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano, você está ali, saiu um pouco do lugar, não conquistou aquilo que estava almejando, criou ansiedade, e a ansiedade vai trazer também tristeza, depressão, tá? Desprazer na vida, desânimo. Saiu, agora não vou fazer mais nada não, já tentei ver tanta coisa, deu certo, agora vou ficar quieto. Não é isso? A gente ouve muitas pessoas falando. Olha o que o Emmanuel coloca: nós perdemos o dia de hoje. O dia de hoje é a luz que Deus está dando para nós, para preparar o amanhã. O Senhor concede-nos a claridade hoje para esquecer as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Nós estamos vivendo hoje, nessa encarnação, um reflexo da reencarnação passada. Preparando para a próxima encarnação, viver um reflexo das nossas atitudes dessa. E é assim a nossa vida. Ninguém foge, né, dessa realidade. O Cícero Pereira, no seu livro Reforma Íntima, no prefácio, ele nos coloca assim: que os obstáculos serão incessantes, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Tivemos muitos desafios nessa existência. Todos nós vencemos, todo dia, não é? Na reencarnação passada, nessa existência, é todo dia. Hoje é um desafio. Amanhã vamos ter? Com certeza. Com certeza. Na próxima encarnação, não tem obstáculos? Com certeza. Com certeza. Nós vamos ficar sem obstáculo. Jesus teve obstáculo? Muito, coitado. Quando esteve aqui entre nós? Então, tá? Quanto mais progresso vamos ter, progresso moral, tá? Mais obstáculos vamos encontrando pela frente. Mais trabalho vamos tendo. Mas o que é que o Cícero nos coloca? Coragem Eu tinha. Tá? Olha aí. Não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim coragem e otimismo, indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Qual é a frase do Paulo de Tarso? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Você sabe, né? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Olha que frase perfeitamente apóstolo. Tá certo? Vamos lá. Não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado para quem optou pelos descaminhos do egoísmo. Não ser o que gostaríamos.
aqueles desejos que ultrapassam os limites. Tá? Eu quero ser rico, eu quero ser aquilo. Aí vamos lá para o lado também espiritual. Vamos falar somente material. Eu quero ser igual o Chico. Nossa. Hoje eu vou deitar Vicente, amanhã não, amanhã eu sou igualzinho ao Chico. Oxe, tem que reencarnar. Não é? Então, o Cícero eles colocando, né? Não ser o que gostaríamos, é o mais alto preço tributado para que optou pelos descaminhos do egoísmo. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Alguém quer ser aquilo que já foi no passado? De maneira alguma. Nem do ano que passou. Nem do ano que passou, não quero ser, mas porque nós estamos progredindo, estamos melhorando. Então, nem o que eu fui no ano passado, eu não quero ser. Tá certo? Mas, olha aqui que eu coloco, mas ainda não somos quem queremos ser. Ou seja, é um passo de cada vez. Com calma, com otimismo, com paciência, com fé. Né? Com muita coragem e otimismo. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que temos conseguido realizar. Então nós temos que agradecer esse momento em que nós nos encontramos. Já somos cristãos. Nós já acreditamos que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Nós temos essa convicção já conosco. Nós já estamos dentro de uma casa espírita, ouvindo esses ensinamentos, nos conscientizando que a responsabilidade é nossa, da nossa melhoria. Então nós temos que valorizar esses degraus. A nossa ascensão espiritual é realmente de degrau a degrau. Ninguém sobe uma escada do primeiro degrau até o último degrau. Tem que passar degrau por degrau. Não é isso? Então assim também é o nosso crescimento espiritual. É pouco a pouco, é devagar, com fé, com esperança, com alegria, com prazer, dando prazer realmente de cada dia de vida. Nossa. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser, porque somente amando o que somos, encontraremos força para prosseguir. Nós temos que amar esse local que nós estamos, já nessa evolução, tanto nas coisas materiais quanto na vida espiritual. Como você diz, deixa a vida me levar. Tem até a música que fala, deixa a vida me levar. Sabe? Sentido da vida. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Essa frase é do autor Viktor Emil Frankl, no livro Em Busca de Sentido. Não é uma obra espírita, mas eu gosto de ler muitas coisas assim, que não é somente as obras espíritas, tá? Tem coisa boa. Tem muitas obras por aí que os autores são muito iluminados, intuídos, né? Então eu gosto muito de pegar esse detalhe. E esse autor é muito bom. Ele nasceu, acho que em 1903 e 1997. Ele durou quase um século inteiro passado. Quase 100 anos. Ele era psicanalista austríaco. E ele, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado, levado para o campo de concentração. Ele, a esposa, os filhos, os irmãos, pai, mãe, família toda. Resumindo, né? Família toda levada para o campo de concentração. Ficou lá 3 anos. Imagina o que ele assistiu nesses 3 anos. Quantos milhares ou milhões de mortes ele assistiu ali, nas câmaras de gás. Quanto sofrimento, quanta fome ele passou. Não é isso? Imagina todo tipo de sofrimento ali ele passou. Trancado naquela jaulinha ali. Né? Foi resgatado pelas forças contrárias ao Hitler. Foi resgatado, tratado, então foi procurar a família.
Encontrar de que jeito, hein? Não encontrou nenhum. Tá? Então ele foi escrever esse livro, né? Muito bacana esse livro. Que diz aí: quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Aquilo que a vida reservou para nós, o que nós estamos passando, as nossas provações são provações nossas. Criação nossa. Não é culpa de ninguém aquilo que eu estou passando. Os aborrecimentos, as aflições que eu estou passando, não é culpa de ninguém, minha. Tá? E ele fala assim: mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo. O que é espírito? Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. Eles respondem o quê? São seres inteligentes que habitam o universo fora da matéria. Habitam o universo. Olha o que esse Vitor coloca. Mesmo dentro do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência que ela é única e exclusiva em todo o cosmo. Não tem um outro espírito clone de Vicente, nem de Júlio, nem de Théo, nem de Eurico, ninguém. Não existe um clone, um espírito igualzinho, não tem. Somos seres únicos. Quem ser grandioso? Somos seres únicos no universo, em todo o cosmos. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, né? Então todas as criaturas são unigênitas do Pai. São únicos. São únicos. São únicos. Tá? Isso aí já é grandioso para nós, né, Renan? Isso aí já é grandioso. Tá? Olha aí. Quanto mais amor a quem somos, mais amamos a vida. O sentido da existência está no ato de perceber o que significamos na obra paternal. O que nós significamos para Deus? O que os nossos filhos significam para nós? Quem não tem filho aqui, o que significa para os pais? Tá certo? Então o que nós significamos para Deus? Nós somos grandiosos para Deus. Tá certo? Então o sentido da existência está no ato de percebermos o que significamos na obra paternal. O que eu devo fazer para agradar o meu pai? Outro ponto essencial na construção do sentido da vida é desenvolver a habilidade de superar o sofrimento. Sempre cada um de nós tem que desenvolver, criar essa habilidade de eliminar o nosso sofrimento, as nossas angústias, o nosso desprazer da vida. Nós temos que criar essa metodologia para nós. O prazer de viver surge quando efetivamente entendemos as razões de nossas dores e como superá-las. Nós já entendemos as razões das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nós temos que entender, porque o Espiritismo nos ensina. Se não foi nessa encarnação, foi na encarnação passada. Então, como que eu vou me libertar dessa angústia, dessa tristeza, dessa aflição que está passando por mim, desse desassossego? Como que eu vou sair? Está em nós, cada um de nós criarmos, tá? Essa metodologia, tá certo? Construir esse sistema de nós buscarmos mais uma alegria de viver. A felicidade é uma conquista que se faz através da educação de si mesmo. Buscá-la no exterior é dar prosseguimento a uma procura recheada de decepções e dor. Quando nós nos sentimos com raiva, chateado, nervoso, aborrecido, é fácil a gente falar que foi por causa do outro. Ah, mas o Júlio passou de raiva demais hoje. Olha que coisa. Passar raiva. Raiva é transmissível? Ou é um desequilíbrio meu? Uma falta de preparo?
para entender as circunstâncias da vida. Tá? Então ela coloca para nós que a felicidade é uma conquista que se faz através da educação de si mesmo. Buscar no exterior é dar prosseguimento a uma procura recheada de decepções e dor. Se eu for buscar a satisfação fora, eu vou decepcionar. Eu não vou encontrar. Esse prazer de viver eu vou encontrar dentro de mim. Eu vou construir. Educar para ser feliz é dar sentido à existência. É dar sentido à existência. Nós já existimos. Nós não seremos, como se diz, deletados. Já fomos criados. Fomos criados para buscar, então, a perfeição. Nós temos que ir subindo, então, com alegria, com prazer de viver, aproveitando a todo instante da nossa existência, a todos os minutos, segundos do nosso dia, com coisas úteis, com coisas agradáveis. Alguns caminhos da pedagogia para a sanidade humana. A irmã aqui nos dá algumas dicas para a gente trabalhar, para encontrar então esse prazer de viver e alegria. Exercer dinâmicas de autoconhecimento. Isso aqui é tão comentado nas palestras espirituais sobre o autoconhecimento. Cada um de nós vai exercer aqui então uma dinâmica, um jeito a gente fazer o meu autoconhecimento. Qual o melhor horário para mim, qual a melhor maneira, qual o melhor local, o melhor dia, para fazer meu autoconhecimento, a minha reflexão, escutar os meus sentimentos, prestar atenção em tudo aquilo que eu estou sentindo. Compreender os mecanismos punitivos da culpa e como superá-los. A qual nós despertamos a consciência, que eu reconheci. A minha consciência está dizendo que eu fiz alguma coisa errada, que eu prejudiquei alguém. Eu vou sentir primeiro o quê? Culpa. Sentimento de culpa. Não é isso? Agora, eu vou ficar alimentando esse sentimento de culpa para cair numa depressão? Ô, Roberto. Não. Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para a nossa renovação. Tá? Trabalhar com esforço para a educação dos nossos sentimentos. Quer falar, irmão? Deixa eu falar um negócio. Eu faço meditação em casa. Da lei do amor, da caridade segundo São Paulo, no capítulo 15, tem 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e acrescenta a lei do amor e a lei do perdão. Aí eu falo assim, a caridade, pedimos para os nossos irmãos a caridade do auto-perdão, para que não nasça com culpa e nem remorso, certo? Aí você está falando as dinâmicas, exercer a dinâmica de autoconhecimento, compreender o mecanismo punitivo da culpa. O espírito, quando ele reencarna, se ele não arrepender, ele vai nascer com ele não se auto-perdoar, ele vai nascer com a culpa e o remorso. Ele vem com mais alguma coisa, tipo complexos, alguma coisa assim? Reinaldo, é o seguinte, isso aqui é um assunto tão interessante, tem até outra palestra, não sei se eu já fiz aqui, que a gente fala sobre os 3 passos do arrependimento. Quando você faz algo errado que você se arrependeu, tá? Tem 3 aspectos aí. Tá? Você arrependeu bem o quê? Sentimento de culpa, desejo de mudança e o terceiro, que é o principal, o esforço para a mudança. Se você teve o arrependimento, em seguida vê o sentimento de culpa, se você ficar alimentando esse sentimento de culpa, vai te levar a uma depressão profunda. Se você tiver o desejo de mudança e não o esforço para a mudança, você também vai cair numa depressão profunda. Vou citar 2 exemplos aqui. Tá? Pedro e o que traiu Jesus lá foi Pedro e o Judas. Tá? São situações ali, tá? Os 2 traidores. Né? Um traiu e o outro negou. Tá? Na hora da condenação, estavam os 2 lá, no pátio lá, perto de Pilatos. Quando viu a condenação de Jesus, eles sentiram o quê?
eu faço parte daquilo lá. Entendeu? Estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu preciso mudar, teve desejo de mudar. Sentiu arrependimento, desejo de mudança, sentimento de culpa. Só teve um que teve o esforço para a mudança. Quem foi? Pedro. O Judas, que não teve o esforço para a mudança, ele ficou o quê? No arrependimento, no sentimento de culpa e no desejo de mudança, mas não teve esforço para a mudança. O principal é esse aí. E no mecanismo de punição, né? Exato, é isso que a irmã Chibu está colocando aqui, ó. Tá certo? Ó. Compreender os mecanismos punitivos da culpa e como superá-los. Como que eu vou superar os mecanismos punitivos aqui? Vem um desejo de mudança. O principal, esforço, muda. Então tem que acrescentar na minha meditação lá o esforço, né? Esforço. Tá certo. Vai. Para todos nós aqui. O esforço é tudo. É só para você não. Desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto. Desenvolver técnicas de amizade. Com que as pessoas gostam da gente. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase interessante que ela fala o seguinte, que nós temos o dever de fazer com que todas as pessoas que se aproximarem de nós sintam bem e saiam felizes. Olha só a frase da Madre Teresa de Calcutá. E realmente, quem se diz cristão tem esse dever, tá? De fazer com que as pessoas se sintam bem perto da gente e saiam felizes. Tá? Então, isso aqui, desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto, meditar, orar. Tira uns minutinhos, 10 minutinhos para fazer uma meditação, ouvindo uma musiquinha instrumental, tá certo? E junto ali faz a oração, eleva a sintonia, entra em contato com os espíritos bondosos que estão aguardando aí a nossa sintonia, tá? Eles estão cuidando de nós em nome de Jesus, né? Implantação de pequenos círculos de diálogo sobre valores humanos, coisa que nós não fazemos aqui, ó, quando nós juntamos um grupinho, não vamos falar de quê? Política de Corrupção, polícia, aqui o governo está perguntando patrão, aí fala, não, a polícia tem que pegar e prender, tá na cadeia, aí começa, sabe, aquele assunto horroroso, certo? A maioria dos grupinhos, você vê gente conversando assim, falando mal do outro e tal. Então, Chico Xavier, olha, falando, a gente não faz palestra, tem que falar no Chico, né? Eles tinham o costume de formar grupos de conversa, lógico, conversas positivas, agradáveis, observando, tá, as maiores necessidades da humanidade, tá? E ali você vai à discussão, li um livro ali da doutrina espírita, de Allan Kardec, tá? Ali junto estava Emmanuel, André Luiz, Meio, junto com eles ali, ajudando a eles, né? Quando eles colocavam alguma dificuldade no entendimento ali, os espíritos falavam, Chico, quero lá que você escreve, vou ajudar vocês aqui. Então o livro chama Entender Conversando, que foi esse livro que foi baseado nesse tipo de grupinho de conversa. Então nós temos que fazer isso, implantação de pequenos círculos de diálogo sobre valores humanos, coisa boa. Tá? Olhar, destacar o lado positivo das pessoas. Participar de atividades de cooperação social, criando espaço para estudar o sentimento decorrente dessa prática. Gente, não há coisa melhor que a gente ir realmente num posto de assistência, numa periferia, em algum lar mais necessitado que é o nosso, e levar alguma coisa material, mas junto também levar uma coisa espiritual, levar o evangelho, fazer uma leitura com a pessoa ali, uma pessoa que está enferma, para dar um passo àquela pessoa, levar uma boa palavra de consolo. A gente recebe uma lição terrível sobre isso aí. Qualquer bem que a gente faz. São lições da vida. Cultivar a crença de que todos somos dignos da bondade celeste, em quaisquer circunstâncias. Deus está cuidando de cada um de nós, proporcionando a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, nem mais nem menos, está na balança certinho, que nós precisamos para aprendermos, para sobrevivermos, para termos o prazer de viver. Então Deus está colocando em nossas mãos tudo certinho, não tem nada errado. Tem aquele ditado que fala que Deus escreve certo com linhas tortas, né? Nós é que entortamos. Deus escreve certo com linhas certas, tudo certo. Nós é que entortamos tudo o caminho aí, sabe?
E vem uma pergunta que jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações. Em que estou melhorando? Grave essa perguntinha aqui. Faça todo dia, no final da noite, para nós mesmos. Em que estou melhorando? Que é a caridade da reforma íntima. Exatamente, né? Monitoração 24 horas, né? Em que eu melhorei? Né? Essa perguntinha a consciência vai acusar e vai falar. E a gente encerra com essa mensagem aí. Ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada da renovação. Tá? Valorizar toda a evolução nossa aí. Tá certo? E tendo o prazer de viver, a alegria de viver. Tá? Não ficar aborrecido, reclamando, não está tudo no caminho certo. Tudo dentro do planejamento de Deus aí. Não tem nada errado, não. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos ampare, nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estudar junto aqui. Fique com Deus. Nós que agradecemos. Ele fica aquele negócio de falar.